50% dos times que disputam a Libertadores da América são do nível dos times do Campeonato Gaúcho. 50%. Eu acho que sim. Só que tu tem ali o confronto, por exemplo, para tu chegar na final da Libertadores, o Flamengo teve que ser... Não, às vezes não. O Flamengo teve que ser eliminado, o Palmeiras, o Inter, tal. Adversários importantes que vivem as suas crises esporádicas. Sim. E que é só dar a sorte de, numa dessas crises esporádicas, tu ter. A Libertadores, por exemplo, do Grêmio em 2007 era outra realidade. A Libertadores do Inter em 2006 era outra realidade. A Libertadores de hoje ampliou tanto que às vezes vai iludir. E eu acho que um dos graves problemas que o Grêmio enfrentou foi ter entendido que o título da Libertadores de 17 era uma conquista gigantesca de qualidade. Não, mas César, era. E olha que está aqui falando o Colorado corneteiro, que corneteia os adversários que o Grêmio passou. Aquele time do Grêmio jogava muito, cara. Aquele time do Grêmio jogava muito. Mas tu acha que parou de jogar? Jogava muito. O Luan, falso 9. Quando tu acha que parou de jogar? Quando o Renato teve que começar a remontar por conta de... Saiu o Fernandinho. Assumiu o Everton. Mas o Fernandinho já é obra do... O Fernandinho já é obra do Renato. Tá bem. Não, eu não vou tirar o mérito do Renato em algumas pequenas soluções. Eu não tiro também. Mas assim, quando o Renato é que bota. O Kahneman era reserva do Roger. Quando pegam o quebra-cabeça montado e tiram umas 10 pecinhas e pedem para o Renato encaixar as 10 pecinhas, começa o problema do Grêmio. E em 2018. Aí o Grêmio faz aquele enfrentamento na semifinal da Libertadores com o River Plate. Que é um crime. Que é um crime. Aquele jogo é um crime. Mas ali a coisa já estava degringolando. O Grêmio tem um marco divisório do antes vencedor e depois queda livre, que é o 5-0 para o Flamengo. Que é 19. Esse é o grande marco. O Grêmio tem um jogo contra o Santos, que o Grêmio faz 5-1 ou 5-0 em Porto Alegre, que para mim é a maior atuação do time do Renato, que é depois até, eu acho que é 2000, eu acho que é o início de 18, joga Arthur e Michael, que eles não chegaram a jogar juntos. Não chegaram a jogar, o Michael estava machucado. Mas eles nesse jogo jogam juntos, que para mim é uma das maiores atuações. Mas o que eu quero dizer é que o entendimento macro desse momento do Grêmio, e acho que isso serve para avaliação de outros trabalhos, e a gente precisa aprender para os próximos anos, é não se basear em conquistas como a da Libertadores. É isso que eu quero dizer. Eu festejei muito, o Grêmio precisava muito da Libertadores de 17, mas o Grêmio vive dela. E acho que esse ponto, às vezes, engana. Por exemplo, não se aceita que o Fernandinho seja titular do Everton. E foi. E aí tu vai dizer, não, mas o Everton estava começando. Não. O Everton na final da Copa do Brasil de 16 faz o gol que mata o Atlético Mineiro lá em BH, entrando no jogo. Então, isso me parece um ponto e acho que a gente tem que começar a refletir em relação à Libertadores. A Copa do Brasil é muito mais difícil que a Libertadores. E muito melhor tecnicamente. Esse ano aqui, já lembrando, né? Ontem eu tive a oportunidade de ver o jogo do Teu Algoz, do Vitória, da Bahia. O Vitória ganhou do Vasco. O Vasco... Tu estava vendo Vitória e Vasco. Entre outros, né? Eu estava vendo 17 partidas. O Vitória luta para não cair para C. Hoje o Vitória estaria rebaixado e o Vitória eliminou o Inter do Ramires. Mas no começo, né? Mas é que tá. Aí é muito mais incompetência do Inter do que qualquer outra coisa. Não vou dar mérito para o adversário. É inacreditável. O Inter tomou 3 gols, Baldasso, num segundo tempo dentro do Beira-Rio. É isso? Sente ofendido? Não, cara. O problema do 2021 do Internacional... Estou te achando cansado. O problema do 2021 do Internacional não é as eliminações. Porque eliminações tu acaba tendo dentro de uma condução de trabalho dentro de uma competição. E às vezes as eliminações são aceitáveis. Eu, por exemplo, eu não trago dor da eliminação para o Flamengo em 2019 da Libertadores. Não trago? Tu lembra como é que foi? O Inter enfrenta o Flamengo do Maracanã... Perde 2-0 num apagão de 10 minutos, quando o Inter estava jogando muito bem. Em Porto Alegre sai ganhando de 1-0. Faltava o segundo para levar para os pênaltis. E aí o Odair lá tira o Cuesta, bota o Sarrafiori e toma o gol de empate. Eu não trago dor dessa eliminação. Foi uma boa campanha. Acontece, não vai ganhar a Libertadores sempre. O problema é tu cair pro Olímpia.
Que tu meteu 6 e depois tu cai na Libertadores desse ano. Sem fazer nenhum gol em 2 jogos. O problema é tu cair pro inqualificável Vitória da Bahia tomando uma virada histórica dentro do Beira-Rio. Os caras metendo um gol atrás do outro do Beira-Rio. Tu te lembra como é que tu abriu a live? Eu era o primeiro ali, eu era um dos caras que estava esperando. Essa live chegou a dar 67 mil pessoas simultâneas. O Brasil inteiro estava esperando essa live. Inclusive César Cidade Dias. O Brasil inteiro estava esperando. Inclusive César Cidade Dias estava. Primeira frase que tu fez, tu lembra? Ah, gente, não, como é que era? Que vergonha. Que vergonha, gente.